Muito bem, boa noite a todos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o controle PID, certo? É um controle bastante utilizado na indústria, na academia. Ele é bastante poderoso, né? E vai ser o suficiente para uma gama enorme de sistemas que você esteja interessado em fazer. Ele é bastante utilizado, por exemplo, na robótica, inclusive para sistemas de precisão, certo? Se a precisão demandada for muito grande, aí talvez seja melhor utilizar outros tipos de controle mais refinados, mas assim, para a grande maioria dos sistemas que são utilizados e que você eventualmente vai fazer, provavelmente o controle PID é suficiente. Certo? E o que é o controle PID? O controle PID, as siglas PID, né, querem dizer proporcional, integrativo e derivativo. Como assim? Vamos uma por vez. Eu tenho a sigla P, de proporcional. O que é isso? O controle PID, ele é baseado no erro. E que erro é esse? É o erro de eu pedir para acontecer alguma coisa, eu medir se essa coisa alcançou o objetivo e aí eu faço essa diferença. Ou seja, controle fechado. Controle PID necessariamente deve ser um controle fechado, certo? Porque ele se baseia no erro, ok? Então pronto, eu tenho um controle fechado, que se baseia no erro. Então, como assim erro? Né? Vamos dizer que eu tenha aqui um robô, seguidor de linha, certo? Vou desenhar aqui. Eu tenho esse robô aqui, certo? E eu tenho essa linha que ele deve passar. E aí imagine que esse robô ele está indo, vamos dizer que se ele for um controle on-off, certo? Ele está andando, tarará, até que quando ele perceber que passou da linha, ele pare. É isso que eu quero que aconteça? Não, eu quero que ele atravesse, certo? Beleza. Então ele vai lá e atravessou, parou. Ótimo, né? Pronto, perfeito, cumpriu o que eu queria, né? No mundo ideal, sim, certo? Sendo que nós não vivemos no mundo ideal. O propósito dessa série é tratar na prática o controle, né? Então vamos ver uma situação hipotética real, né? Então eu tenho um robô seguidor de linha. Como é que ele é feito? Ele tem rodas, ele tem motores que acionam essas rodas. Essas rodas estão em cima de uma superfície, né? Supondo que essa roda ela seja de um material que seja de borracha, por exemplo, que tem alta aderência, ela não vai deslizar. Mas com o tempo pode ser que deslize, o que dificulta um pouco o controle, né, em relação ao chão. Ou pode ser que o chão esteja muito sujo, cheio de poeira, seja muito liso, né? Então, existe uma série de fatores que podem dificultar o controle de um sistema como esse, né? E vamos dizer que o sistema de controle on-off, né? O que acontece? Bem, vamos supor que o algoritmo que eu coloquei é o seguinte. Enquanto que, vamos dizer que eu tenho uma câmera nas costas do robô, né? Enquanto que nessa câmera não tiver uma linha vermelha, ande para frente. E aí beleza, o robô vai indo, tarará. Quando chegar aqui, opa, eu estou vendo uma linha vermelha. Então eu tenho que parar. Parei e o motor segue um pouquinho até que ele para. Epa, mas espera aí. Eu não parei na linha, né? Eu parei um pouco na frente. Por quê? Bem, você pode ter até desligado o motor depois que ele passou da linha vermelha. Mas existe uma inércia atrelada ao movimento dele. Quanto mais pesado, maior inércia, enfim, né? Ele vai continuar andando, porque existe uma roda, existe um momento, né, que foi feito desde a aceleração dessa roda. Então esse momento vai, logicamente, vai ser reduzido com o tempo, graças ao atrito, mas ele vai estar, ele não vai ser de imediato, ele não vai parar no momento que ele atingiu, a não ser que pode ser também que você coloque quando
o sistema tiver detectado a linha vermelha, eu quero que ele, não que ele pare, mas ele freie. Então, ok, se é para frear, aí pode ser até que ele vai, tarará, percebeu, aí ande um pouquinho para frente. Porque você freou, né? Bem, ainda andou um pouquinho para frente, né? Então, como é que eu faria para melhorar isso? Bem, vamos colocar a câmera, em vez de ser atrás, vamos colocar na frente para compensar esse errozinho que eu sei que vai existir. Aí, beleza, quando ele percebeu, ele parou e freou. Então, ele para bem no meio. Esse seria um típico controle aberto, né? Ele viu que aconteceu uma determinada coisa, no caso, a linha vermelha foi detectada, então eu devo parar. E aí ele parou. E aí eu vi, após ter executado o sistema, que ele estava parando muito na frente. Então eu fiz uma compensação para que ele alcance o objetivo, que era parar em cima da linha. Então veja, isso é algo bastante utilizado, inclusive na indústria de produção, certo? Então, por exemplo, você tem máquina de impressão 3D. Elas trabalham com motores de passos. Esses motores de passos, eles precisam ser muito bem calibrados, porque é uma impressão que ela demanda uma alta precisão, então preciso ter uma calibração boa. Precisa ser boa mesmo, né? E como toda calibração, com o tempo, com desgaste mecânico, desgaste, tá faltando lubrificação, a correia folgou ou ela está desdentada, seja lá o que for, o excesso de vibração com o tempo soltou um parafuso e aí desnivelou a mesa, não sei. Tem várias coisas que podem que podem causar problema. E aí eu preciso estar fazendo calibração recorrentemente, né? Digamos, de mês em mês, ou dependendo da hora máquina, até semana em semana, para que eu garanta que a máquina esteja bem calibrada, porque ela não é um controle fechado, é um controle aberto. Então eu preciso estar fazendo a manutenção de calibração frequentemente, porque ela vai descalibrar. E aí eu preciso estar lá fazendo essa correção como eu fiz aqui. Aqui, vou ter que me acostumar com isso. Aqui, em que eu vi que estava com erro e aí eu adicionei um fator para compensar esse erro e aí chegar no que eu queria, né? Beleza, você pode fazer isso com controle on-off, um controle aberto, dá para você fazer isso e realmente é utilizado dessa forma, como o exemplo que eu dei em impressões 3D, mas também em máquinas CNC de corte, de alumínio, ainda vai também. Corte laser já fica meio assim, mas ainda dá, ainda tem máquinas que trabalham com controle aberto de corte laser, né? Mas se você quiser uma precisão boa, não tem para onde correr, tem que fechar esse sistema. Então, um forte candidato seria um controle PID, realmente, para garantir esse sistema. E o que é que o PID faria nesse caso aqui, né? O PID, como eu disse, ele é proporcional ao erro, certo? Então, em vez de eu ter uma velocidade constante, até que eu percebo algo e aí eu vou para zero ou eu freio, né? Eu vou ter uma velocidade que ela cresce com o erro e diminui com o erro. Ela é diretamente proporcional, daí vem o P. Ele é proporcional ao erro. Se o erro está grande, eu vou dar uma entrada grande para ele andar rápido. Se o erro estiver pequeno, eu vou dar uma entrada pequena para eu poder ter um movimento lento, né? E aí o que vai acontecer no nosso robô é o seguinte: ele vai ver que o erro está grande, né? Porque a posição dele. O que é que nesse caso ele vai fazer, né? Em vez de eu ter uma câmera focada para o chão, né? Ela está olhando para o chão e ela está vendo se tem linha ou não. Ele vai olhar para frente e detectar a linha vermelha lá na frente, né? Então eu estou olhando, não exatamente na frente, né, um pouquinho para baixo, para poder olhar para o chão. E aí ele deve ser capaz de ver essa distância para poder calcular o erro, né? A métrica do erro tem que ser feita de alguma forma. E aí eu estou dando aqui o exemplo, pode ser
uma câmera que está no robô e ele está olhando para frente. Outra coisa que também é utilizado, por exemplo, até em futebol de robô que a gente vê, é uma câmera no teto, e essa câmera ela consegue detectar a posição dos robôs, a posição da bola, a posição da quadra, tudo, e ela informa para um sistema a posição das coisas, e aí os robôs autônomos fazem os seus cálculos de rota, etc. e tal. Né? Nesse caso aqui, para simplificar, estou dizendo que tem uma câmera no robô olhando para frente. Né? E aí esse robô está olhando para frente e vê, eita, eu estou distante da linha, então eu tenho que andar rápido. E aí ele vai andando rápido, quando chega aqui, opa, tô chegando, eu vou diminuir um pouquinho. E aí chegou, parou, e aí, eita, ele passou um pouquinho. Né? E então, se ele passou um pouquinho, talvez o ganho que eu tô dando seja grande demais. Né? E aí eu tô lá e ele passou um pouquinho menos, mais um pouquinho. Bem, você pode repetir esse processo várias vezes. Os parâmetros de P&D, ele realmente tem uma forma, tem uma natureza iterativa, né? Você vai testando e vai vendo o que funciona melhor, o que não funciona. Não existe um parâmetro de P&D perfeito, certo? Isso não existe. Né? Mas você vai ver o que melhor funciona para o seu sistema. Eu posso querer chegar bem rápido, e aí, por exemplo, eu tenho aqui um P muito grande, né? E ele vai, depois ele vai diminuindo e passa um pouquinho. Né? Ele vai ter um erro maior no final, mas ele chegou bem mais rápido do que se eu tivesse um P bem pequenininho, e aí ele vai, e é a maior lenda do mundo, para quando ele chegar e ele tá diminuindo mais ainda aqui. Pronto, aí esse tempo todo pode não valer a pena, né? Apesar de que você chega no resultado mais próximo, mas demora demais. Né? Pode não ser útil. Então, enfim, é realmente um equilíbrio. Você nunca vai encontrar o valor perfeito do controle, certo? É sempre a coisa que é suficiente para o seu sistema. O foco é isso, certo? E aí, esse é o P. Eu estou controlando a intensidade, o quanto o erro afeta diretamente, proporcionalmente, a minha entrada no meu sistema. Nesse caso aqui, a entrada é um sinal, vamos dizer, a corrente dos motores que está sendo traduzido em velocidade. Né? Então, o P do controle P&D, ele é proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior é a intensidade da entrada, e quanto menor o erro, menor é a intensidade da entrada. Certo? Esse é o P. Nessa tabela aqui, eu peguei essa tabela no Wikipedia, bem tranquilo, é só botar Wikipedia P&D Parameters, que você acha essa tabelinha, ela é super útil, tá? E aí você vê, né, o parâmetro KP, ele aumenta o tempo de subida, né? Então eu tenho esse GIF aqui também de lá, que é bem interessante. Isso aqui é um gráfico típico de controle P&D, né? Deixa eu só sair da frente aqui. E aí, o que é o tempo de subida? O tempo de subida, aqui nesse controle aqui, eu tenho o alvo desejado, o set point, né? É atingir 1. Né? O que esse 1 significa, sei lá, né? Vai depender do seu sistema. Esse 1 pode ser quando a câmera não vê mais o vermelho, aí ele é 1. Né? Então, enfim, realmente depende do seu sistema, essa é a interpretação, a abstração do sistema, né? Mas aí o tempo de subida seria esse tempo que ele leva dele ir do 0 até o 1, né? Até o desejado. Esse seria o tempo de subida. E aí eu tenho aqui o overshoot. Esse overshoot, ele é a sobra. Depois que ele atingiu, ele subiu ainda mais. Aqui ele vai até 1.5 e aí ele volta. E aí depois que ele tá mexendo nos parâmetros aqui, né? Mas o tempo de o overshoot é isso, é quando ele passa do set point, né? Do alvo, essa sobra aqui, né? Que depois ele começa a descer. Então pode ver, né? Inicialmente, enquanto que ele está abaixo de 1, o erro é positivo. Aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí quando ele passa do 1, quando ele chega do 1, o erro é 0, né? E aí quando ele passa, o erro começa a ser negativo. Aí ele vai se corrigindo. Entendeu? É por isso que ele fica um pouco ondulatório. Certo? Ele vai
se corrigir. E aí o settling time, né, o tempo de estabilização, é justamente o tempo que ele leva para ele passar, para ele chegar no set point, dado uma certa margem de erro. Qual é essa margem de erro? Vai depender do seu sistema também. 1% pode ser suficiente para mas, sei lá, para o meu eu preciso de 0,05% de erro da saída para esse 1, né? Então, eu posso considerar que o sistema está estável quando os valores da saída não são maiores do que 1,005 ou 0,995, né? Esse aí é o seu critério, certo? Mas esse é o tempo de estabilização, né? O tempo, isso aqui é o erro do estado estacionário, né? Quanto maior for o parâmetro P, menor é o erro estacionário, né? O que é esse erro estacionário? Porque se o seu sistema só tiver o parâmetro P, ele nunca vai alcançar exatamente o set point, certo? Pode ser que você possa ter uma margem de erro em que esse erro estacionário seja assim, tudo bem, tem um erro estacionário, mas não tem problema para a minha aplicação. Beleza. Mas existem aplicações que isso é inaceitável. Eu não posso ter um erro estacionário. Eu tenho que realmente parar no ponto que eu quero, né? Então eu tenho que descobrir uma forma de eliminar esse erro estacionário, né? E, bem, como é? E aí, pensando nesse problema do erro estacionário, né, que vem a parte do I, o integrador. O integrador, a principal função dele é eliminar o erro estacionário para que eu possa garantir que o sistema ele realmente pare no set point, ele alcance o objetivo que eu quero dele, que é parar, parar exatamente no set point, certo? No caso daquele gráfico ali, no 1. E aí, quando eu coloco o I, aí você tem aqui, né, que é o integrador. Então, o P ele é proporcional diretamente ao erro. Se o erro é 30, vamos dizer que o P seja 1, o P vai ser 30. Se o erro é 15, o P vai ser 15, né? É instantâneo. Dado aquele erro, o P vai ser aquele. Já o integrativo, né, ele está pegando o erro ao longo do tempo. É uma integral, então ele está somando as áreas. Então, enquanto que o P ele está preocupado com o erro naquele momento, não. Ele está preocupado com o P naquele instante, né? Eu vou capturar essa imagem aqui para a gente poder fazer um desenho aqui. Então eu tenho o meu gráfico aqui, certo? E eu estou vendo aqui qual é dado um instante I1, certo? Dado esse instante I1 aqui, o meu erro proporcional vai ser proporcional a esse valor desse ponto que está aqui, certo? É bem simples, né? Bateu no o erro, naquele instante vai ser diretamente proporcional àquele, né? Já o integrativo, ele é integrativo, então ele não vai estar preocupado com o ponto, ele vai estar preocupado com toda essa área aqui, certo? Então o integrativo ele considera as iterações passadas para saber o que está acontecendo, para poder ajudar no controle, certo? Então não só ele vê o ponto exato, como essa diferença de área aqui, né? Então essa área aqui ele vai estar enxergando, ele vai estar enxergando toda essa área aqui, né? Então o integrativo ele serve para isso, para ele poder ter essa visão do passado, olhando o que já aconteceu. Como é que eu posso fazer para melhorar, né? Na prática, ele vai estar eliminando o erro estacionário, porque imagina aqui que nesse sistema, ó, com KP igual a 5, C, I0 e D0, quando eu estou vendo aqui essa área, né, a área em relação ao set point, ela é isso aqui, ó. Nesse ponto aqui final, né? Vamos dizer aqui, no instante, a integral entre 7 e 8 em relação ao set point,
é esse valor aqui, que é um valor positivo, né? Uma área positiva, porque ela está abaixo do set point. Então, eu vou injetar no meu sistema um valor no ganho, um valor positivo para diminuir essa área. E aí, quando essa área chegar em zero, vai ser justamente quando tiver no set point. Então, o controle integrativo ele chega para eliminar esse erro estacionário que acontece no controle apenas proporcional, certo? E aí, claro, ele tem as consequências que ele também diminui o crescimento, o tempo de subida, né? Porque você está colocando um outro fator que vai além do proporcional, né? Ele também vai aumentar o overshoot, porque ele não está só crescendo instantaneamente, como crescendo ao longo do tempo. Então é como se você estivesse injetando uma inércia no sistema. E aí, consequentemente, o sistema ele vai ter uma estabilização mais lenta, né? Se você está colocando uma inércia no sistema, então ele vai demorar mais para ele conseguir estabilizar, enquanto que o outro é bem mais rápido, ele vai... né? Então, tem sempre esse jogo, certo? Para você fazer a determinação dos parâmetros, sempre tem esse jogo de o que eu quero, para que aplicação eu vou estar fazendo, porque nunca vai existir um parâmetro perfeito, certo? E por último tem o D, que, bem, eu tenho o proporcional que é instantâneo, eu tenho o integrativo, que olha para o passado. O D, ele olha para o futuro. Como assim, né? Bem, o que ele está fazendo, na verdade, é ver a tendência, né? É derivada. A derivada é a variação da coisa. Então, se eu ver que ela está descendo, né? E o meu sistema ele está abaixo da linha, né? Então, vamos dizer nesse ponto aqui. Deixa eu corrigir. Nesse instante 2 aqui, né? Eu estou vendo que ela está descendo e ela está abaixo do set point. Oxe, eu não quero isso. Eu quero que ele suba. Então, o derivativo ele vai ver essa tendência e vai ver que essa tendência está errada e ele vai ajudar para subir. Né? Enquanto que quando ele está aqui, né, vou botar no meio aqui, ele está subindo e ele tem que subir. Então, o derivativo já é menor, porque não, beleza, realmente ele está indo na tendência certa, então não preciso fazer uma correção tão grande quanto se eu tiver nessa tendência errada. Né? Então é isso que o derivativo ele ajuda. Né? E ele é bastante interessante para os sistemas que realmente têm uma inércia grande, né? Porque aí você vai tentar reduzir ao máximo essa tendência errada para ser corrigida, e aí, consequentemente, ele vai diminuir o tempo de estabilização, diminuindo essa tendência negativa, ele vai, logicamente, acelerar para alcançar a estabilidade da forma mais rápida possível. Né? O overshooting também vai ser reduzido, por quê? Porque ele vai ver nesse ponto aqui no 1, por exemplo, eu estou subindo, estou muito inclinado e já estou bem pertinho do set point. Então, peraí, calma, tá subindo demais, vamos diminuir isso. Né? E o tempo de subida ele não afeta tanto, porque bem, o KD ele não pode ser muito grande. E tipicamente, quando você está fazendo o controle PID, geralmente você aplica um filtro passa alta no KD. Por quê? Passa baixa, desculpa. Por quê? Porque imagina uma entrada, né? um sensor que tenha muito ruído. Se tiver muito ruído, ele tem muita oscilação. Se tem muita oscilação, o KD vai endoidar. Porque ele vai ver que está tá muito rápido isso, aí o ganho vai lá para cima e aí o seu sistema fica instável. Né? Então, por isso que ele diz aqui, ó, na estabilidade, ele vai melhorar a estabilidade se o KD for pequeno. Porque se ele for grande, o que acontece é que esse pequeno ruído tem uma oscilação grande, aí ele dá um aumento. Aí depois desse aumento ele vê que deu uma oscilação muito grande graças ao ruído, e aí ele corrige mais ainda. E aí ele pipoca, certo? Então o KD tipicamente é bem pequeno.
É muito comum você ver em controles apenas o KP e o KI. Né? O KP para fazer o controle fechado, o KI para corrigir esse erro do estacionário do KP e só. É comum você ver só controles PI. Certo? O D é quando você realmente tem uma inércia muito grande que é corrigir isso para você agilizar a estabilização do seu sistema. Aí geralmente você usa isso. Certo? E bem, isso é um controle. Uma aplicação seria, por exemplo, no controle de atitude de nanosatélites, né, de CubeSats. Você tem um CubeSat que ele vai estar lá em órbita, e aí você tem motores, né, dos 3 eixos, e esses motores têm que rodar de forma que ele pare o CubeSat dado uma determinada orientação. Né? Então, quero garantir que o CubeSat está sempre olhando para a Terra. Né? Então, você precisa ter um controle para garantir isso, certo? Ou o que é realmente uma aplicação que necessita do P&D mesmo, é você apontar para uma determinada orientação. Então, vamos dizer que o CubeSat está aqui em cima de Recife, e aí eu quero que ele aponte lá para Manaus, né, para o Amazonas. E aí ele vai ter que se orientar, não olhando para a superfície, mas uma atitude específica. Né? E aí precisa ser preciso. Então aí você aplica um P&D. Os motores eles vão ver qual é a forma que ele vai ver a atitude atual do CubeSat, vai fazer a diferença com a atitude requerida para ele poder apontar para Manaus, e aí ele vai girar de forma que oriente o cubo para que ele possa olhar para Manaus, certo? E aí esse controle pode ser muito rápido, você pode ser que precise que o motor gire muito rápido, porque por qualquer motivo o CubeSat, quando foi lançado no foguete, ele está uma pirueta rodando rápido que só a bomba. E aí, primeiro, eu preciso que gire rápido para estabilizar, e depois que estabilizar, eu tenho que apontar para Manaus. Né? E aí, no apontamento, eu vou ser lento e preciso para garantir que o sistema realmente aponte e fique lá. Ele não, a inércia não vai fazer com que ele fique ou balançando, né? Isso seria péssimo, ou se ele passe e desestabiliza. Né? Então, essa seria uma aplicação típica de controle P&D. Isso é um exemplo de controle, mas assim, existe um mundo de aplicações, principalmente na robótica, por exemplo. Né? Imagine que você está acessando o site, e aí no site tem aquela coisa, né? Você é um robô, clique aqui. Né? E aí você fazer um robô que ele vai estar lendo a tela do seu computador, e ele tem um braço e que ele vai mover o mouse e clicar por você para contrariar o site, certo? Você pode fazer isso, e aí o controle desse braço vai ser um controle P&D. O controle off não vai, porque ele vai enterrar a mão na sua mesa, vai quebrar o mouse, e depois quando ele arrastar, ele vai jogar o mouse com o computador junto para fora da mesa, certo? E você não quer isso. Então você precisa ter um braço sensível, então para isso tipicamente é utilizado o P&D. Beleza? Então é isso, o vídeo ficou bem longo, mas espero que tenha sido claro o suficiente para que a gente possa entender o controle P&D, que ele é realmente importantíssimo nessa área, certo? Se curtiu, deixa o like aí no vídeo, ok? Ajuda o canal a ter o maior alcance possível, certo? Se tiver alguma dúvida, seja nesse vídeo ou seja em qualquer outra coisa relacionada a controle ou a eletrônica ou algo do tipo, comenta aí embaixo, certo? Eu vou estar sempre olhando, então eu vou responder assim que possível, beleza? E se inscreve aí para não perder o próximo vídeo dessa série, ok? Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.